Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você estiver nos assistindo. É sempre um prazer ter você aqui, querido irmão da Igreja Batista Orla Sul, ou prezado amigo que sempre está nos prestigiando, nos assistindo, nos dando feedbacks a respeito dessas reflexões que nós fazemos todos os domingos para a gente começar a semana. E hoje não será diferente, né? Mas nós queremos também renovar o nosso convite para assim que tudo isso passar, a gente possa estar junto na Academia Cristã, aqui pertinho do Shopping Center Recife, em Boa Viagem, onde nós nos reunimos dominicalmente às 18h15, né? Nós queremos refletir nesse domingo, nós que estamos nos sentindo cansados, esgotados com essa história de pandemia, de confinamento, enfim, e de uma palavrinha que entrou muito dentro do nosso contexto atual, que é o novo normal, né? Uma expressão, uma frase chamada o novo normal. Que novo normal é esse, né? A gente não sabe muito bem direito ainda como será esse novo normal, apesar de algumas pessoas já estarem dando respostas através de lives, de livros, de outras situações. Mas nós temos muito mais hoje questionamentos e perguntas do que propriamente respostas para dar a respeito do que seja esse novo normal. Perguntas como serão as escolas depois dessa pandemia, né? Como serão as empresas de agora em diante? O home office veio para ficar? Como será isso estabelecido dentro das organizações? As nossas relações sociais, como elas decorrerão de agora em diante? Festa de aniversário, casamento, formaturas, relações mesmo entre amigos, né? Como isso tudo vai decorrer de agora em diante, né? Como serão as nossas relações amorosas, de paquera, de conhecimento, de namoro, né? Dentro desse contexto todo mundo só se vê de máscara, ninguém vê o rosto do outro direito. Enfim, nós temos muitos questionamentos para fazer nesse instante e não temos ainda respostas claras a esse respeito dentro desse cenário que nós estamos vivendo aqui. O fato é que nós podemos dizer que o novo normal será, a busca de um novo modelo de vida que garanta a sobrevivência de todos. Fora isso, nós não podemos falar muito, né? Essa expressão eu vi numa entrevista que eu li essa semana de uma professora universitária. Mas é isso mesmo, né? O novo normal é essa busca por esse novo modelo de vida que garanta a sobrevivência de todas as pessoas. Fato é que nós estamos cansados, nós estamos assim esgotados, tem horas que nós precisamos de ânimo, de força para prosseguir, para ir adiante dentro desse meio em que nós estamos vivendo atualmente. O povo de Deus também ele já enfrentou situações em que teve que passar por um novo normal, porque teve que passar por situações que ele teve o desafio de enfrentar novos normais. E hoje nós queremos falar sobre a história de Josué. Josué, que era um servo de Moisés, Josué, que era uma espécie de auxiliar de segunda pessoa de Moisés e que o substitui após a morte de Moisés. No livro de Josué, no capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo 1 essa história ou esse preâmbulo, né, que dá início a esse livro bíblico. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora. E passe este Jordão, rio Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até os montes do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande, na direção do sol poente. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o abandonarei, nem o deixarei. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda,
para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto e nessa reflexão que nós queremos fazer. Nós já começamos uma série com vocês chamada 2020 alguma coisa, 2020 alguma coisa. Hoje nós estamos falando sobre 2020, enfrentando o novo normal. 2020, enfrentando o novo normal. E para enfrentar esse novo normal, nós precisamos reconhecer algumas coisas que estão colocadas implicitamente dentro desse texto aqui, que nós queremos esclarecer, mostrar para os irmãos e os amigos que estão conosco ouvindo essa reflexão. A primeira delas é que, para enfrentar o novo normal, nós precisamos reconhecer o atestado de óbito da situação anterior. Para enfrentar o novo normal, nós precisamos reconhecer o atestado de óbito da situação anterior. Ou seja, nós precisamos admitir que o que passou, passou e não volta mais. Por exemplo, parte do mundo como nós o conhecíamos não existirá mais. Morreu, desapareceu, não será mais a mesma coisa de jeito nenhum. Aqui nesse texto bíblico, quem coloca isso é o próprio Deus, quando ele diz assim: Moisés, o meu servo, morreu. Moisés, o meu servo, está morto. Ou seja, essa situação está dada. Não há como voltar atrás. Não há como reviver Moisés. Não há essa situação, não é possível nesse momento. Ou seja, o que ele está querendo dizer é assim: nada será como antes. De agora em diante será bem diferente. O peso dessa frase é muito grande. Ainda que a gente hoje não tenha muita consciência disso, mas para aquele povo que está vivendo naquela época, isso pesava e pesava demais. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer que morreu, nós estamos falando de um líder, de Moisés, nós estamos falando daquele homem das 10 pragas do Egito, aquele homem que libertou o povo do Egito, aquele homem que tirou o povo do Egito. Nós estamos falando daquele homem que fez o mar se abrir, não ele, claro, o poder de Deus, mas através dele fez o mar vermelho se abrir e o povo passar a pé enxuto em meio àquele milagre extraordinário e se salvar do exército de Faraó que vinha atrás dele para os matar naquele instante. Nós estamos falando de um homem que tinha liderado o povo de Deus por 40 anos. 40 anos no deserto liderando o povo de Deus, até agora a portinha da terra prometida. Nós estamos falando de um homem que a face dele brilhava o rosto dele brilhava porque ele falava com Deus face a face, como diz o texto bíblico, ou seja, alguém que tinha uma extrema intimidade com Deus. Então, o povo estava acostumado com essa liderança, o povo estava acostumado com esse Moisés, o povo o seguia, consciente de que ele era o representante de Deus perante eles naquele momento, naquele instante lá. Enfim, essa frase, Moisés estar morto, é uma frase que tem um peso enorme, porque os questionamentos como hoje nós temos, diante de um mundo que parte dele morreu para a gente, né? Naquela época também era muito grande. E agora, o que será da gente sem Moisés? O que será da gente sem esse servo de Deus que nos representava perante Deus? Como nós iremos agir de agora em diante? Através de Moisés também tinha chegado os 10 mandamentos, né? As tábuas da lei. Enfim, um homem de uma extremada importância para o povo de Deus. E o questionamento era: e de agora em diante como é que vai ser? Como hoje também nós podemos fazer esse mesmo questionamento. E de agora em diante como vai ser? Andaremos para sempre com máscara? Teremos que tomar vacina todos os anos? Quando encontraremos uma vacina? Qual das 7 vacinas chegará primeiro? Enfim, os questionamentos também hoje são muito grandes nesse sentido. Mas naquela hora, naquele instante, Deus diz uma coisa para Josué que era muito importante. Ele diz assim: Moisés, o meu servo, está morto, prepare-se agora. Moisés, o meu servo, está morto, prepare-se agora. No original é assim: levante-se. O povo havia acabado de prantear
Moisés durante 30 dias, ou seja, tinha havido 30 dias de choro, lamento, de luto pela morte de Moisés. Mas aí Deus está dizendo, opa, levante-se, Josué. Talvez você tenha sido a pessoa que mais tenha sentido a morte de Moisés, porque você era muito próximo dele. Mas você é que vai substituí-lo, você é que vai dar andamento, porque a história não terminou aqui. A história prossegue, a história vai adiante. Lembre-se, por exemplo, você que me ouve hoje, que há 100 anos atrás já houve uma gripe, né, chamada de gripe espanhola, que matou milhares e milhares e milhares de pessoas também. Que matou pessoas queridas e amadas das pessoas daquela época, do contexto daquela época. Mas o mundo prosseguiu, a história não parou. Prepare-se agora. Levante-se. Não adianta ficar olhando para trás e chorar o leite derramado, como se diz nesse jargão popular que a gente tem, né, de chorar o leite derramado. A gente precisa prosseguir, a gente precisa ir adiante. Então, prepare-se agora, levante-se e vamos seguir em frente. Há um dado curioso, sabia? O dado curioso é que o corpo de Moisés ele nunca foi encontrado, ou seja, a Bíblia diz que quem o sepultou foi o próprio Deus. Em outras palavras, eu posso simbolicamente imaginar que o corpo de Moisés nunca foi encontrado para que, na verdade, o pessoal não continuasse carregando, né, o peso daquele passado através de um túmulo de Moisés que ficasse em algum lugar. Enfim, para enfrentar o novo normal, nós precisamos reconhecer o atestado de óbito da situação anterior. A situação anterior, ela não voltará mais. Ela não será a mesma. Mas a segunda coisa que nós precisamos fazer, o outro reconhecimento que nós precisamos ter é reconhecer que abriremos caminho ao andar. Nós precisamos, para enfrentar o novo normal, nós precisamos reconhecer que abriremos caminho ao andar. O texto bíblico diz assim que, como uma promessa para Josué, Deus diz assim, aonde a planta do teu pé pisar, essa terra será sua. Em outras palavras, Deus não dá um mapa do caminho para Josué. Josué, prepare-se, levante-se, vamos lá. Você vai passar o Jordão e vai entrar na terra prometida agora. Sim, mas para onde? De que lado? De que forma? Deus não diz isso. Não há um mapa do caminho. Ele diz assim, olha, aonde você pisar, a cada passo essa terra será sua. Você vai descobrir essa terra. Não há mapa do caminho. Deus não dá uma escritura para Josué. Deus não dá um passo a passo para Josué de como montar esse quebra-cabeça de agora em diante. Deus não dá um manual de instrução a Josué para que ele possa dizer assim, ó, tal dia a gente faz isso, tal dia a gente faz aquilo. Não há um planejamento prévio nesse sentido, mas ele está dizendo assim, olha, nessa situação do novo normal, entrando na terra prometida, você agora vai passo a passo descobrir esse novo normal. Honestamente, gente, alguém sabe o que é o novo normal? Alguém tem uma resposta definitiva e clara sobre o que é esse novo normal para a gente hoje? Não, ninguém sabe. A gente poderia dizer, como eu citei na semana passada, a frase do Antônio Machado, que é um poeta, quando ele diz assim, parafraseando e colocando o nome de Josué, claro, né? Josué, não há caminho, abrimos caminho ao andar. Josué, não há caminho, viu? Nós abriremos caminho ao andar. Ou seja, nós estaremos abrindo caminho a facão. Nós estaremos abrindo caminho a facão, dia após dia, momento após momento. Isso vai exigir adaptação de cada um de nós, muita adaptação de cada um de nós. Isso vai exigir adaptação pessoal e vai exigir adaptação organizacional, ou seja, as empresas, as organizações, as instituições, a própria igreja vai ter que se adequar a essa nova situação pós-pandemia de alguma maneira. Ou seja, já hoje estamos nos adequando, né, com todas as regras e normas que existem para as igrejas reabrirem, né, conforme a gente tem os governos determinando isso aí. Ou seja, nós estaremos abrindo caminho ao andar, estaremos abrindo caminho a facão, né? Cortando como alguém que entra numa selva que não tem caminho e vai abrindo esse caminho aí de repente.
Entenda bem o seguinte, o passado nós carregaremos na memória. O futuro nós carregaremos a cada passo. O passado nós carregaremos na nossa memória. Ele não é para ser desprezado, ele não é para ser descartado. Não, de forma alguma, não será isso. Mas nós precisaremos com certeza absoluta abrir caminho ao andar. Carregar o futuro a cada passo que nós dermos de agora em diante, através da nossa própria adaptação a essa nova realidade que nos está sendo dada nesse instante. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que insistentemente querem reviver o passado. Tem muitas pessoas que insistentemente querem ressuscitar o passado. Há algumas frases até que nos expressam muito isso, né? Tem gente que diz assim, eu era feliz e não sabia, né? Com o saudosismo, né? Ou tempo bom era no meu tempo e assim por diante. Só que essas frases fazem com que o nosso olhar ele se volte para o passado e não para o futuro que está à nossa frente. E Deus não é um Deus somente do passado, Ele é um Deus do presente e Ele é um Deus do futuro em nossas vidas. Então nós precisamos carregar o passado na memória, mas precisamos carregar o futuro a cada passo que a gente dá à frente, a cada decisão que a gente toma em nosso dia a dia, porque será assim que nós enfrentaremos esse novo normal, será assim que nós estaremos nos encaminhando, né, dentro desse novo normal estabelecido para a gente. A terceira coisa que eu quero dizer para a gente, o terceiro tipo de reconhecimento é que, primeiro foi, né, para enfrentar esse novo normal, nós precisamos reconhecer o atestado de óbito da situação passada, que ela passou e não volta mais, não adianta ficar chorando nem lamentando. Segundo, é que nós precisamos reconhecer que abriremos caminho a andar, porque não temos respostas ainda. Precisaremos abrir caminho a cada passo que a gente der de agora em diante. E em terceiro lugar, nós precisamos, para enfrentar esse novo normal, nós precisamos reconhecer que não faremos isso sozinhos de jeito nenhum. Não faremos isso sozinhos de jeito nenhum. Para Josué enfrentar esse novo normal sozinho seria pesado demais, seria difícil demais. Ele teria a responsabilidade de substituir um homem que foi um fenômeno, que foi extraordinário, que foi alguém que em toda a Bíblia é chamado o meu servo, né? O servo de Deus. Deus fala sempre dele dessa maneira: Moisés, o meu servo, Moisés, o meu servo, Moisés, o meu servo. Então, substituir essa figura mítica seria difícil demais e complicado demais. Não daria para ele fazer isso sozinho em hipótese nenhuma. Talvez por isso, Deus diz 3 vezes nesse texto: seja forte e corajoso. Josué, seja forte e muito corajoso. Josué, seja forte e seja corajoso. Ou, como diz na versão tradicional, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Mas não sem antes Deus prometer algo que seria importantíssimo para Josué. Deus diz assim para ele: eu não te deixarei nem te abandonarei. Eu não te deixarei nem te abandonarei. O bonito é a gente ver esse texto lá no original. Por quê? Porque na raiz dessas palavras, deixarei e abandonarei, existe uma figura de linguagem que é muito linda. O que Deus está dizendo assim: eu não vou te soltar, eu não te soltarei, e eu não te pegarei com uma mão frouxa. Eu não te soltarei, eu não te pegarei com uma mão frouxa. É como se alguém diz assim: eu vou pegar você com a mão forte, você não escapará das minhas mãos, você estará comigo, você não estará solto, você não estará no ar. Por isso, seja forte e seja corajoso. Ou esforça-te e tem bom ânimo. Mas também aí, essa palavra forte e corajoso, esforça-te e tem bom ânimo, no original também tem uma correspondência com aquilo que Deus diz: não te soltarei, nem te pegarei com mão frouxa. Porque o ser forte lá no original é: seja firme, fixe, seja firme, fixe, segure-se. E o corajoso, a raiz da palavra corajoso lá no hebraico é agarre-se, agarre-se. Seja forte, seja fixo e agarre-se.
ou seja, há uma correspondência. Eu não te soltarei, não te pegarei com a mão frouxa. Portanto, fixe, agarre-se em mim, Deus diz. Ou seja, há uma correspondência de mãos que naquela hora, que naquele instante, elas se seguram mutuamente. Você não estará só, você não estará só, diz Deus naquele momento, naquele instante para Josué. Ou seja, eu não te deixarei solto no ar com mão frouxa. A imagem aqui é como se alguém estivesse caindo de um abismo, levantasse a mão e Deus o segurasse com uma mão firme, segura, não com uma mão frouxa, mas segurando com firmeza, e o outro também segurando na mão de Deus nessa hora. Ou seja, você estará seguro por mim, mesmo andando nesse cenário de anormalidade que nós estamos chamando de novo normal. Tenha certeza de que Deus não abandonou, Deus não o deixou só, Deus não está deixando você solto nessa dificuldade, nesse problema aqui. Aliás, esse era o mesmo problema de Elias, não é? Elias, no seu momento depressivo, no seu momento de dor, de angústia, de sofrimento, a queixa dele é uma única. Nós temos estudado aqui a vida de Elias. A queixa dele é única. Ele diz assim para Deus: e eu fiquei só, e eu fiquei só, e eu fiquei só. 3 vezes ele diz isso para Deus. Aí Deus responde para ele dizendo assim: Elias, você não está sozinho. Eu conservei 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, ao Deus Baal, os profetas de Baal, e nem beijaram a sua mão. Então, existem 7.000 que estão do seu lado. E esse número 7.000 é o número da perfeição, segundo a Bíblia, não é? Ou seja, há sempre aqueles que estarão do nosso lado. Como foi bom para a minha vida, né? Em momentos de depressão, em momentos de angústia, de ansiedade, de tristeza, um amigo meu, alguns amigos meus chegarem para mim e dizerem assim: você não está só, eu estou aqui com você. É como se estivessem segurando na minha mão fortemente e me dizendo: você não está solto, nós não vamos lhe largar dentro dessa situação. Deus não promete a Josué que não haveria luta. Deus não diz a Josué que esse novo normal seria fácil, que entrar na terra prometida seria algo tranquilo, chegar já com a escritura, como eu falei, dizer: essa terra é minha e aqui eu fico. Não haveria muitas lutas, batalhas e dificuldades a serem enfrentadas pelo povo de Deus naquele instante, assim como hoje há batalhas e lutas a serem enfrentadas por toda a humanidade, dentro da humanidade, pela igreja de Cristo Jesus, que somos nós que estamos aqui diante de você também. Ou seja, em outras palavras, tenha certeza de que esse novo normal não será fácil, não será uma coisa simples, mas você não está sozinho. Entenda o que eu vou lhe dizer. Você não está sozinho. Eu já disse isso para algumas pessoas e hoje elas me agradecem e dizem para mim o quanto foi importante eu ter dito no passado para elas assim: você não está sozinho. Você não está sozinho. Assim como foi importante para mim também ouvir de amigos meus que eu não estava sozinho na hora dos meus desafios, na hora dos novos normais que apareceram diante da minha vida e que foram muito desafiadores. Enfim, se nós quisermos enfrentar o novo normal, precisamos reconhecer o atestado de óbito da situação anterior. Essa passou, não adianta ficar chorando nem se lamentando, porque não será mais a mesma coisa de agora em diante. Segundo lugar, precisaremos também reconhecer que abriremos caminho ao andar. Não existe um mapa, não existe um manual que vá nos dizer previamente como será esse novo normal. Em terceiro lugar, e principalmente, entenda que você não está sozinho enfrentando essa situação. Existem outras pessoas, outros servos de Deus, outros amigos que estão também enfrentando essa mesma dificuldade, esse novo normal. Mas você não está sozinho, porque você tem a nós, a sua igreja, os seus amigos, mas você tem também e principalmente Deus, que está não deixando você solto, mas segurando você com a mão firme, não com a mão frouxa, não deixando você soltar-se dele. Portanto, segure-se firmemente nele também.
E eu quero concluir dizendo para você o seguinte: então, só então, depois de reconhecermos essas três coisas, é que nós poderemos ouvir aquilo que diz o texto em seguida. Em seguida, o texto vai dizer assim para Josué: então você prosperará, é a primeira promessa que Deus faz. Ou seja, se isso tudo acontecer do jeito que eu estou lhe dizendo, então você prosperará, então você será bem-sucedido. Ou seja, prosperar aqui, então o seu caminho será um caminho plano, você avançará prosperamente em seu caminho, você seguirá adiante e você será bem-sucedido. E bem-sucedido aqui não tem nada a ver com sucesso financeiro, com dinheiro, mas você terá uma vida feliz, satisfeita, contente, você será alguém pleno, em paz consigo mesmo, você será alguém que tem essa companhia de Deus, você será bem-sucedido naquilo que você fizer. Aí ele diz ainda, você não terá medo, e nós hoje estamos assim com muito medo, extremamente com medo, até crianças hoje estão com medo também. Você não se assustará, você não se assombrará, ou nas palavras mais tradicionais, não pasmes nem te espantes, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, seu Deus, é contigo, não é? Ou seja, Ele está ao teu lado. Enfim, você prosperará, você será bem-sucedido, você não terá medo, você não estará assombrado, você não estará pasmo, você não estará espantado, você não estará assustado com o novo normal. Porque você reconheceu que o que passou, passou. Porque você admitiu que esse caminho vai ser descoberto ao andar. Porque você admitiu que você está ao lado de Deus, Deus está do seu lado também. Você está se sentindo sozinho nesse instante? Em casa, confinado? Você está se sentindo sozinho, meio que desesperado, sem saber muito o que fazer da vida, espantado, preocupado com o novo normal, com o seu emprego, com as pessoas que você perdeu, enfim, com as pessoas que morreram nessa pandemia. Você está triste? Lembre-se dessas três coisas. Infelizmente, esse passado não voltará. Nós precisamos arrumar a casa, o contexto e o caminho de agora em diante ao andarmos, ao darmos nossos passos de fé. Mas saiba que Deus não lhe abandonou, não lhe deixou só. Ele está de mão estendida, uma mão firme, não frouxa, para lhe segurar e não lhe deixar solto nem sozinho nessa situação. Estenda a sua mão para Ele, entregue sua vida a Ele, deixe que Ele tome conta de você, deixe que Ele lhe ame, deixe que Ele seja o seu Senhor, tenha-o dentro de você como seu Salvador. E aliás, o nome de Josué originalmente era Oséias, e Oséias significa salvação em hebraico. Mas Moisés, ele muda o nome de Josué acrescentando duas letrinhas, El, e aí fica Josué. Josué significa Deus é a salvação. Deus é a salvação. Esse mesmo nome Josué em hebraico vai dar origem ao nome Jesus no Novo Testamento, no grego, Jesus. Jesus e Josué é o mesmo nome, né? Josué no Antigo Testamento, no hebraico, no Novo Testamento, Jesus. Ou seja, Deus é aquele que nos salva. Deus é aquele que nos salva. Ou seja, talvez você esteja achando retrógrado essa linguagem de salvação, mas essa linguagem de salvação ela tem um fundamento muito forte. Ela significa que Deus nos salva de nós mesmos, das nossas besteiras, das nossas tolices, das nossas idiosincrasias. Deus nos salva das nossas incoerências. Deus nos salva, na verdade, de nós mesmos e do mundo em que nós vivemos. Ou seja, que você possa segurar a mão dele, que ele possa segurar a sua mão, ele possa lhe salvar desse novo normal, né? Fazendo com que você se adapte a isso da melhor maneira possível, mas também, principalmente, que você possa encaminhar-se para o poente da sua vida com a certeza de que Deus não lhe larga, Deus não lhe solta de forma alguma. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo de número 4 do texto que eu acabei de ler para vocês, Deus delimita exatamente o tamanho da terra, onde iria a terra que Josué iria entrar.
Ele diz assim, todo lugar que a planta do teu pé pisar será teu. Mas ele diz os limites disso. E os limites desse território do povo de Deus está definido da seguinte maneira. O território de vocês irá desde o deserto, os montes do Líbano, até o grande rio, o Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o grande mar, na direção do sol poente. Eu acho belíssima a Bíblia. A Bíblia é fantástica. Deus, na verdade, ele é magistral. Entenda bem que ele está dizendo assim, se você reparou direitinho nessa leitura que eu fiz, ele diz assim, olha, o limite da tua terra começa no deserto. Deserto onde vocês passaram 40 anos e agora vão ultrapassar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Começa no deserto, mas do deserto vai para o rio Eufrates. Do rio Eufrates vai para o grande mar, mas sempre na direção do sol poente. Na direção do sol poente. Veja bem essas palavras. Deserto, rio, grande mar, direção do sol poente. Isso é uma trajetória de vida. Todos nós mais ou menos somos assim. Nossa vida começa no deserto. A gente ralando, suando, sol quente, a gente dando duro para que a gente vá à frente. Depois a gente prospera e é bem sucedido. Aí a gente chega no rio, aí a gente chega no grande mar. Aí a gente desfruta de uma bênção da normalidade. Mas a nossa vida sempre seguirá na direção do sol poente. Ou seja, do pôr do sol. Do momento em que essa vida será entregue de volta a Deus. E que essa vida, ao ser entregue de volta a Deus no sol poente, você esteja tranquilo com esse novo normal que será a morte. Porque você estará seguro em Deus. E Deus não lhe segurando com a mão frouxa, mas sim com a mão firme e segura nessa hora. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que você entregue sua vida a Ele, que você que já pertenceu a alguma igreja, está longe dele hoje, possa voltar a estar com Ele, voltar a caminhar com Ele nesse deserto, nesse rio, nesse grande mar, em direção ao sol poente. Que você que nunca fez uma decisão de caminhar com Cristo, de andar com Cristo, possa também, ao ouvir essa reflexão, fazer essa decisão e ser muito feliz. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Se você gostou dessa reflexão, que você curta, que você dê o seu like, que você compartilhe nas suas redes sociais, que você faça chegar nos seus contatos para que as pessoas possam se renovar em mais esse momento. No nome de Jesus, nós te agradecemos, porque sem Ele nós não somos nada, absolutamente nada. Segure a mão dele, porque Ele está segurando a sua nessa semana. Amém.